Você provavelmente já ouviu falar do núcleo da Terra, aquela região misteriosa, incandescente, que fica bem no centro do nosso planeta. Mas e se eu te dissesse que, mesmo sem a gente perceber, esse núcleo está em constante movimento, girando, pulsando, regulando fenômenos que mantêm a vida possível aqui na superfície? Agora imagine, e se de repente esse movimento parasse? Não estamos falando de um filme de ficção científica. Estamos falando de um cenário que a ciência já considerou e que traria consequências devastadoras para o planeta inteiro. Se você gosta de explorar mistérios como esse, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal Ponto Curioso. Toda semana, você descobre algo que vai mexer com sua mente e te fazer enxergar o mundo com outros olhos. Vamos começar do início. Literalmente. O núcleo da Terra é dividido em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. O interno é uma esfera sólida, composta principalmente de ferro e níquel. Já o núcleo externo é líquido, também formado por ferro e outros metais fundidos. E é justamente esse núcleo externo que gira ao redor do interno, como uma camada de metal líquido em movimento constante. Essa movimentação não é à toa. Ela gera algo essencial para a vida na Terra: o campo magnético do planeta. O campo magnético é como um escudo invisível que protege a Terra da radiação solar e dos ventos cósmicos. Sem ele, seríamos bombardeados por partículas altamente energéticas e a atmosfera como conhecemos deixaria de existir. Ou seja, enquanto você vive sua vida normalmente lá embaixo, a milhares de quilômetros de profundidade, o movimento do núcleo está literalmente segurando a onda por todos nós. Mas, e se esse núcleo parasse? A primeira consequência seria o colapso do campo magnético. Sem o giro do metal líquido, o dínamo que cria esse escudo protetor deixaria de funcionar. Em pouco tempo, a radiação solar começaria a penetrar diretamente na atmosfera. Isso traria efeitos drásticos. Sistemas de comunicação seriam afetados, satélites entrariam em colapso, auroras boreais apareceriam em lugares inesperados e a radiação UV se tornaria muito mais intensa. Mas isso ainda seria apenas o começo. A parada do núcleo também afetaria diretamente o equilíbrio geológico da Terra. O calor gerado ali embaixo ajuda a manter o manto em movimento, e o manto é o que movimenta as placas tectônicas. Ou seja, sem o calor vindo do núcleo, a crosta terrestre começaria a esfriar, endurecer, e o movimento das placas diminuiria drasticamente. Pode parecer bom à primeira vista, já que esses movimentos causam terremotos e erupções. Mas é justamente esse dinamismo que mantém o ciclo de renovação do planeta. Sem isso, vulcões deixariam de liberar gases essenciais, o solo se tornaria menos fértil, e a própria crosta terrestre entraria em colapso estrutural com o tempo. Além disso, o resfriamento interno da Terra afetaria o equilíbrio térmico da superfície. Regiões inteiras poderiam sofrer com mudanças abruptas de temperatura. Locais antes estáveis poderiam virar desertos. Outros poderiam se transformar em regiões congeladas. E tudo isso só por causa de algo que ninguém vê, ninguém sente, mas que está ali, o tempo todo, girando no centro do planeta. Mas será que o núcleo da Terra poderia mesmo parar? E o que dizem os cientistas sobre essa possibilidade? Existe alguma evidência de que ele já tenha desacelerado antes? É aí que a história fica ainda mais surpreendente. Em 2023, uma notícia intrigou cientistas e curiosos do mundo todo. Pesquisadores chineses publicaram um estudo sugerindo que o núcleo interno da Terra pode estar girando mais devagar do que antes. Alguns dados até apontaram para uma possível inversão temporária no sentido da rotação. Isso gerou uma avalanche de teorias, especulações e, claro, alarmismo. Mas o que a ciência realmente sabe até agora? O núcleo interno da Terra gira de forma ligeiramente diferente da superfície. Esse fenômeno é chamado de rotação diferencial.
Ele acontece porque o núcleo não está rigidamente preso às camadas acima dele. E embora esse movimento seja minúsculo, geralmente alguns décimos de grau por ano, ele é fundamental para manter o equilíbrio do campo magnético do planeta. Quando cientistas detectam variações nesse giro, eles usam dados de terremotos antigos e modernos. Isso porque as ondas sísmicas viajam de maneira diferente ao passar pelo núcleo. Analisando como essas ondas mudam com o tempo, é possível ter uma ideia de como o núcleo está se comportando. E o que os dados recentes têm mostrado é que pode sim haver uma desaceleração em curso. Ainda não se sabe se isso é temporário ou parte de um ciclo natural que dura décadas ou séculos. Mas só o fato de o núcleo estar variando de comportamento já é motivo suficiente para deixar os geofísicos em alerta. Agora, é importante dizer que, até onde sabemos, o núcleo não vai simplesmente parar do nada. Isso exigiria uma perda de energia colossal. E o planeta ainda tem calor interno suficiente para manter esse movimento por bilhões de anos. Mas se, por alguma razão desconhecida, esse movimento fosse interrompido, mesmo que de forma parcial, os impactos poderiam se espalhar como dominós, afetando o campo magnético, o equilíbrio térmico da Terra e até o clima em longo prazo. Um campo magnético mais fraco, por exemplo, deixaria a Terra mais vulnerável a tempestades solares. E uma tempestade solar intensa, sem proteção magnética adequada, poderia causar blackouts globais, falhas em satélites, colapso de redes elétricas e até interferência em sistemas de navegação e aviação. Em outras palavras, a rotação invisível do núcleo está mais conectada à nossa rotina diária do que a gente imagina. E tem mais. O campo magnético da Terra já passou por inversões no passado, onde os polos norte e sul se trocaram de lugar. Essas inversões ocorrem a cada centenas de milhares de anos, e embora não sejam causadas por uma parada do núcleo, indicam que o sistema magnético do planeta é instável por natureza. Durante essas inversões, o campo magnético enfraquece temporariamente. E alguns estudos apontam que estamos atualmente em um período de enfraquecimento magnético gradual. Coincidência? Talvez. Mas também pode ser um sinal de que mudanças profundas estão acontecendo debaixo dos nossos pés. E o mais perturbador é que não temos como observar isso diretamente. Não dá para cavar até o núcleo. Tudo o que sabemos vem de medições indiretas, ondas sísmicas e modelos teóricos. É como tentar entender o coração de um organismo gigante só ouvindo os batimentos de fora. Apesar dos avanços científicos, o núcleo da Terra ainda é, em grande parte, um mistério. Um motor oculto, poderoso, que mantém o planeta vivo e que pode, um dia, mudar completamente o rumo da história sem que a gente veja acontecendo. Mas, se esse motor parasse, de fato, o que aconteceria com a vida na Terra? O planeta se tornaria inabitável? Haveria tempo de adaptação? Ou estaríamos diante de uma transformação irreversível? A resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. Se o núcleo da Terra parasse de se mover de forma definitiva, o planeta entraria em um processo de lenta, mas constante, deterioração. E não estamos falando de algo que aconteceria de um dia para o outro. Esse colapso seria gradual, silencioso e, ao mesmo tempo, impossível de conter. Sem o campo magnético, a radiação cósmica e solar começaria a atingir a superfície da Terra de maneira muito mais agressiva. As auroras boreais, que hoje são um espetáculo raro e belo em regiões polares, poderiam ser vistas até mesmo em zonas tropicais. Um sinal de que algo estaria profundamente errado com o escudo invisível que nos protege. Com o tempo, a exposição constante a essa radiação prejudicaria ecossistemas inteiros. Animais migratórios que dependem do campo magnético para se orientar se perderiam. As plantas poderiam sofrer mutações genéticas. E os seres humanos começariam a registrar taxas mais altas de câncer de pele e outros problemas relacionados à radiação. Mas os impactos não seriam apenas biológicos.
A falta de movimentação do núcleo também afetaria o equilíbrio térmico do planeta. Sem o calor sendo redistribuído de dentro para fora, partes da crosta terrestre começariam a esfriar de maneira desigual. Isso provocaria rachaduras, colapsos geológicos e o aumento de tensões entre placas tectônicas, criando terremotos imprevisíveis e erupções descontroladas. Além disso, o centro da Terra funciona como uma espécie de relógio interno para diversos processos naturais. E se esse relógio parar, os efeitos podem ir desde a mudança no ritmo das marés até impactos diretos nos ciclos climáticos globais. O clima, aliás, se tornaria cada vez mais instável. Com um planeta enfraquecido por dentro, os oceanos e a atmosfera reagiriam em desequilíbrio. Tempestades mais intensas, alterações nas correntes oceânicas, secas extremas em alguns lugares e inundações inesperadas em outros. E no longo prazo, a Terra começaria a se parecer menos com o mundo que conhecemos, e mais com um planeta em colapso interno, tentando manter a vida mesmo com seus sistemas mais profundos falhando pouco a pouco. É assustador pensar que tudo isso depende de algo que ninguém vê. Um giro invisível, silencioso, que mantém o planeta funcionando como um organismo vivo. O núcleo da Terra é, de certa forma, o coração do planeta. E se ele parar, não será apenas uma peça faltando. Será o começo do fim de uma máquina que levou bilhões de anos para se equilibrar. A boa notícia? É extremamente improvável que isso aconteça repentinamente. O núcleo da Terra ainda tem energia para continuar girando por bilhões de anos. Mas o fato de que ele já demonstrou comportamentos inesperados nos lembra de uma coisa importante. O planeta em que vivemos ainda guarda segredos que não compreendemos totalmente. E talvez nunca venhamos a compreender por completo. Se você curtiu esse mergulho profundo no centro da Terra, não esquece de se inscrever no canal Ponto Curioso e deixar seu like. Aqui, a gente transforma perguntas estranhas em respostas que fazem você enxergar o mundo com outros olhos. Até o próximo mistério.